Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Sabedoria para uma Vida Justa. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Salmo 90, verso 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Estamos falando aqui especificamente de algumas palavras que têm que ser destacadas aqui no texto. Aqui o texto está falando sobre vida, porque ensina-nos a contar os nossos dias, está falando aqui do ciclo de vida que nós temos. Então, a ideia de ensina-nos a contar os dias ensina-nos a viver a vida. Mas de que maneira? Para que alcancemos um coração sábio. A grande questão, o Salmo 90 é um salmo que foi escrito por Moisés. O que é que Moisés tinha em mente quando ele estava aqui falando a respeito disso? Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Ele está falando de um estilo de vida que é baseado na questão da sabedoria. Como viver a vida de forma sábia? Moisés, mais do que ninguém, conhecia aquilo que é a importância de viver uma vida centrada em Deus, bem como na sua palavra. Quando nós vamos olhar aqui para aquilo que estudamos, por exemplo, na lição da semana passada, nós encontramos aqui alguns princípios muito importantes. É Deus mencionando que Ele nos ama, que Ele tem planos e projetos para a nossa vida, que Ele tem sonhos para cada um de nós, que a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, Ele não apenas é o nosso Criador, é o mantenedor, aquele que, de alguma forma, limita a atuação tanto das forças do mal nas regiões celestes, como também dos reinos dessa terra. Ao mesmo tempo, é aquele que nos perdoa os pecados e zela pela aliança, pelo compromisso que Ele tem conosco. Mas como nos relacionarmos na vida tendo sabedoria? Sabedoria é conseguirmos lidar com as pessoas, com as circunstâncias e ao mesmo tempo com Deus, de forma que vivamos aquilo que é o propósito, aquilo que é o sonho de Deus para a nossa existência. Como viver dessa forma? É um grande desafio. É bem verdade que quando a palavra de Deus ela vai nos dar um direcionamento, nós encontramos no Salmo 119, o verso 16, esse salmo ele vai dizer o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. E aqui o texto vai continuar falando a respeito da importância de guardar as palavras de Deus dentro do nosso coração. Guardar as palavras no coração significa que você entendeu aquilo que Deus tem para poder te dizer e, ao mesmo tempo, decidiu viver de acordo com o plano do Criador. Pega o que nós estamos semana passada. Deus é o nosso Criador, perfeito. Ele é o nosso mantenedor, perfeito. Para que nós consigamos alcançar o propósito da nossa criação, nós temos que viver de acordo com aquilo que é o propósito dele. Como descobrir os planos e propósitos de um Deus que é transcendente, de um Deus que é maior do que o universo que ele criou? Bom, para podermos entender aquilo que é importante para a nossa vida, a palavra de Deus, ela é ou representa o fundamento no qual nós vamos seguir. E por isso, no Salmo 119, o salmista vai dizer que guardar a lei não é de forma alguma uma observância legalista de regras, mas significa ter um estreito relacionamento com Deus e uma vida cheia de bênçãos. Porque quando você descobre a razão pela qual Deus te criou, para onde Ele quer que você vá e decide viver dessa forma, então o que vai acontecer como consequência disso é bênção. Bênção pura. No entanto, a vida do justo ela não é isenta de tentações. Às vezes os justos podem ser tentados pela natureza astuta do próprio pecado. Salmo 141, versos 2 a 4, vai falar sobre isso. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir que alguns podem até cair em tentação, infidelidade. E como viver uma vida sábia? Bom, não tem outro jeito. Nós temos que estar vivendo a realidade de um relacionamento forte com Deus,
centrado na Bíblia, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo no nosso relacionamento com Deus através da Bíblia, a palavra. É aqui, é nesse livro fantástico, a Bíblia, a palavra de Deus, que nós descobrimos os planos e sonhos que Deus tem para nós. É só através da Bíblia, a palavra de Deus, que nós podemos descobrir qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. E quando decidimos viver, tendo como base os princípios da Bíblia, a palavra de Deus, você pode ter certeza de que você vai estar vivendo de forma sábia. E vivendo de forma sábia, você vai se machucar menos. Vivendo de forma sábia, você vai machucar menos as pessoas que estão à sua volta. Vivendo de forma sábia, você vai viver em conexão com o céu e com a bênção de Deus, cercando tudo o que você fizer. Como nós podemos viver dessa forma? Nessa semana, no estudo da lição de escola sabatina, nós vamos descobrir. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a aprender a contar os nossos dias para acharmos um coração sábio. Nessa semana queremos entender como fazer isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?